O semáforo da Avenida Cândido de Abreu acabará de fechar quando o grito ecoou entre os carros parados. Era uma tarde cinzenta de junho em Curitiba, daquelas em que o frio cortante do inverno paranaense faz as pessoas andarem mais rápido, encolhidas dentro de seus casacos, evitando qualquer contato desnecessário com o mundo externo. O trânsito seguia seu ritmo frenético habitual, motoristas impacientes batucando nos volantes, olhos fixos nos celulares, a rotina automática de mais um dia comum na capital paranaense. Mas nada daquele dia seria comum. Um menino de aproximadamente 8 anos, vestindo uma camiseta de time de futebol 3 vezes maior que seu corpo franzino, e um short rasgado nos joelhos, surgiu correndo entre os carros com uma intensidade que fez vários motoristas pisarem instintivamente nos freios. Seus pés descalços batiam no asfalto molhado da garoa fina que começava a cair, deixando pequenas marcas escuras no concreto. Mas não era o perigo de ser atropelado que chamava a atenção. Era seu rosto. Aquele garoto não estava apenas correndo. Ele estava desesperado. Lágrimas misturavam-se com a garoa em suas bochechas sujas, a boca aberta num grito que parecia vir de algum lugar muito mais profundo que seus pulmões. Seus olhos castanhos, arregalados e úmidos, fixavam-se com uma determinação assustadora em um único objetivo, um Toyota Corolla prata que acabará de passar pelo sinal e acelerava em direção ao bairro Água Verde. Espera! Espera! Por favor! A voz infantil rasgava o ar, competindo com o barulho dos motores e das buzinas que começavam a soar. Alguns motoristas gritavam para o menino sair da frente, outros apenas observavam com aquela mistura de irritação e indiferença característica de quem vê mais uma criança de rua fazendo mais uma cena incompreensível. Mas o menino não parava. Suas pernas magras se moviam com uma velocidade surpreendente para alguém de sua estatura, os braços balançando descontroladamente enquanto perseguia o carro que já ganhava distância. O semáforo abriu. Os carros começaram a se mover. E mesmo assim, ele continuava correndo, esquivando-se de para-choques, ignorando as buzinas ensurdecedoras, seus gritos ficando cada vez mais desesperados. Por favor! Eu preciso! Eu preciso! Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. O Corolla prata freou bruscamente no meio da avenida, causando uma reação em cadeia de buzinas irritadas atrás dele. A porta do motorista se abriu e um homem de terno cinza saiu apressadamente, olhando ao redor como se procurasse entender o que estava acontecendo. Ele tinha por volta de 40 anos, cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas, uma expressão de confusão absoluta no rosto. O menino finalmente alcançou o carro, praticamente se jogando contra a porta traseira, as mãos pequenas e sujas espalmadas contra o vidro fumê. Seu peito subia e descia violentamente, o fôlego completamente perdido na corrida insana. Mas seus olhos não saíam do interior do veículo. O homem de terno se aproximou, claramente perturbado. Garoto, você está bem? Você precisa sair da rua, é perigoso. Sua voz tinha aquele tom de preocupação mista com impaciência de quem estava atrasado para algo importante e agora se via envolvido em uma situação que não entendia. Mas o menino não respondia. Ele apenas olhava para dentro do carro, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto, a boca se movendo em palavras que ninguém conseguia ouvir por causa do barulho do trânsito ao redor. Outros motoristas começaram a sair de seus carros, alguns para reclamar do engarrafamento que se formava, outros genuinamente preocupados com o que estava acontecendo. Uma senhora de cabelos brancos, que dirigia um Fiat Uno vermelho logo atrás, aproximou-se com o celular já na mão, claramente pronta para chamar a polícia ou uma ambulância. O que esse moleque quer? Está pedindo dinheiro, fazendo uma cena dessas no meio da avenida. Um motorista de caminhonete gritou, a irritação evidente em sua voz. Mas então a porta traseira do Corolla se abriu. Uma menina de aproximadamente 6 anos desceu do carro, seus olhos azuis arregalados de surpresa e medo. Ela usava o uniforme de uma escola particular cara, a mochila nas costas decorada com personagens de desenho animado, os cabelos loiros presos em 2 tranças perfeitas. Tudo nela gritava privilégio, proteção, uma vida completamente diferente daquela do menino descalço que agora estava parado na frente dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mesmo com o trânsito, mesmo com as buzinas ao longe, parecia que todos os presentes prenderam a respiração ao mesmo tempo. O menino olhou para a menina. Seus lábios tremeram. E então ele estendeu sua mão suja em sua direção, segurando algo tão pequeno que quase ninguém conseguia ver o que era. Você deixou cair, ele disse,
sua voz rouca do esforço, mas incrivelmente suave. Na praça, você deixou cair. A menina olhou para a mão estendida e seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela levou as próprias mãos ao pescoço, tocando o espaço vazio onde algo claramente deveria estar. Um soluço escapou de seus lábios. O homem de terno se aproximou, finalmente entendendo algo da situação. Ele se abaixou, ficando na altura dos dois, seus olhos indo do menino para a menina e de volta para o menino. O que você tem aí, garoto? Sua voz agora era diferente. Mais suave, quase reverente. O menino abriu completamente a mão, revelando o objeto que tinha feito ele correr quilômetros, arriscar sua vida entre carros em alta velocidade, gritar até sua voz quase desaparecer. Era um medalhão. Pequeno, delicado, com uma corrente fina de ouro que brilhava mesmo sob o céu cinzento de Curitiba. E quando o homem de terno o viu, quando realmente o reconheceu, seu rosto perdeu toda a cor. Porque aquele não era um medalhão qualquer. A senhora do Fiat Uno tinha se aproximado o suficiente para ver também, e sua mão livre voou para cobrir a boca em choque. Outros motoristas se juntaram ao círculo que se formava, as buzinas agora esquecidas, a irritação transformada em curiosidade mórbida. O medalhão tinha uma foto dentro. Mesmo de longe, mesmo com os arranhões e a sujeira de ter caído no chão da praça, era possível ver o rosto de uma mulher sorrindo. E ao lado dela, bem menor, uma versão ainda mais jovem da menina que agora chorava copiosamente. Mamãe, a menina sussurrou, suas mãos tremendo enquanto alcançavam o medalhão. É a mamãe. O homem de terno fechou os olhos com força, como se aquelas palavras fossem uma dor física. Quando os abriu novamente, estavam úmidos. O trânsito da Avenida Cândido de Abreu havia se transformado em um estacionamento improvisado. Carros paravam de ambos os lados, motoristas desciam para entender o que estava acontecendo, e aquele pequeno círculo ao redor do Corolla prata crescia a cada segundo. Mas ninguém reclamava mais. Ninguém buzinava. Havia algo na cena que silenciava até os mais impacientes. O homem de terno pegou o medalhão das mãos do menino com uma delicadeza quase religiosa, como se estivesse tocando algo sagrado. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto passava os dedos sobre a foto emoldurada no metal precioso. A mulher na imagem sorria com aquele tipo de alegria que só existe nas fotografias tiradas em momentos de felicidade genuína. Seus olhos tinham o mesmo tom de azul profundo da menina que agora se agarrava à perna do pai, soluçando baixinho. Helena deu isso para você no seu aniversário, não deu, Sofia. A voz do homem era pouco mais que um sussurro rouco, como se falar mais alto pudesse quebrar algo frágil dentro dele. 3 meses antes de... Ele não conseguiu terminar a frase. Não precisava. A senhora do Fiat Uno, que ainda observava tudo de perto, levou a mão ao coração, compreendendo imediatamente o peso daquele silêncio inacabado. Outras pessoas ao redor murmuravam baixinho, os olhos fixos naquela família pequena e quebrada no meio da avenida movimentada. Sofia assentiu, incapaz de formar palavras. Suas mãozinhas se estenderam para o medalhão e o pai o colocou cuidadosamente ao redor de seu pescoço, fechando o fecho com dedos que lutavam contra o tremor. A menina imediatamente segurou o medalhão contra o peito, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. Foi só então que o pai finalmente olhou diretamente para o menino que continuava ali, parado, os braços agora caídos ao lado do corpo magro. O garoto tinha dado um passo para trás quando a menina pegou o medalhão, como se sua missão estivesse cumprida e agora ele devesse simplesmente desaparecer de volta para onde veio. Mas seus pés descalços pareciam grudados no asfalto, os olhos ainda úmidos observando pai e filha com uma expressão que misturava alívio e algo mais, algo que parecia dolorosamente próximo de saudade. Como você se chama? O homem perguntou, e havia algo diferente em sua voz agora. A irritação inicial havia desaparecido completamente, substituída por uma emoção que ele claramente lutava para controlar. O menino hesitou, como se não estivesse acostumado a ser perguntado sobre si mesmo. Lucas, respondeu baixinho, quase inaudível. Lucas. O homem repetiu o nome como se estivesse saboreando cada sílaba. Onde você encontrou isso, Lucas? Na Praça Osório. Eu estava lá perto quando vi a menina brincando. Ela estava correndo, rindo, e aí o colar caiu. Ela não viu. Lucas falava rápido agora, as palavras se atropelando como se ele precisasse justificar sua existência ali. Eu peguei e tentei chamar, mas o carro já estava indo embora. Eu corri,
mas o sinal ficou vermelho e vocês foram embora. Aí eu pensei que tinha perdido vocês. Uma mulher no círculo de espectadores soltou um suspiro emocionado. Ele correu da Praça Osório até aqui. Ela murmurou para alguém ao lado. Mas isso deve ser mais de 2 quilômetros. Lucas não prestou atenção ao murmúrio crescente ao redor. Seus olhos permaneciam fixos no homem de terno, como se esperasse algum tipo de julgamento, alguma reação que determinaria seu próximo movimento. Você viu ela deixar cair e correu 2 quilômetros para devolver. O pai de Sofia parecia genuinamente atordoado. Por quê? Você poderia ter. Eu quero dizer, é ouro. Você poderia ter vendido, conseguido dinheiro. A frase ficou suspensa no ar como uma acusação não intencional, e várias pessoas ao redor trocaram olhares desconfortáveis. O elefante invisível na sala, ou melhor, na rua, era impossível de ignorar. Ali estava um menino claramente de rua, descalço, sujo, usando roupas que provavelmente tinha encontrado em algum lugar, alguém para quem aquele medalhão representaria comida por semanas. E mesmo assim, ele tinha corrido até perder o fôlego para devolvê-lo. Lucas olhou para baixo, para seus próprios pés descalços no asfalto frio. Quando falou novamente, sua voz era ainda mais baixa. Eu vi o jeito que ela olhava para o colar. Antes de cair, ela ficava tocando e sorrindo. Como se fosse importante. Era a mãe dela, o pai disse, e agora as lágrimas que ele tinha contido finalmente começaram a escorrer. É a mãe dela. Minha esposa. Helena morreu há 6 meses. Câncer. Esse medalhão. Sua voz falhou e ele teve que parar, respirar fundo, tentar novamente. Esse medalhão foi o último presente que ela deu para Sofia. Tem uma mecha do cabelo dela dentro, junto com a foto. É tudo que... Ele não conseguiu continuar. Sofia largou sua perna e se jogou nos braços do pai, e ambos ficaram ali, abraçados, chorando abertamente enquanto dezenas de estranhos observavam em silêncio respeitoso. O barulho da cidade continuava ao fundo, carros passando nas faixas que ainda estavam livres, o murmúrio distante de comércio e vida urbana, mas ali, naquele pequeno círculo, o tempo parecia ter parado. Lucas deu outro passo para trás, claramente desconfortável com a intensidade emocional da cena que ele tinha provocado. Ele olhou para os lados, como se procurasse uma rota de fuga, um jeito de desaparecer silenciosamente agora que tinha feito o que precisava fazer. Mas foi Sofia quem o impediu de ir embora. A menina se soltou do abraço do pai, antes que qualquer um pudesse reagir, correu até Lucas e o abraçou com força, seus bracinhos magros se fechando ao redor da cintura dele. Obrigada, ela soluçou contra o peito dele. Obrigada, obrigada, obrigada. Lucas ficou completamente imóvel, os braços levantados no ar como se não soubesse o que fazer com eles, os olhos arregalados em puro choque. Era óbvio que ele não estava acostumado a ser abraçado. Lentamente, hesitantemente, seus braços desceram e circundaram os ombros da menina em um abraço desajeitado mas genuíno. A senhora do Fiat Uno estava chorando abertamente agora, e ela não era a única. Várias pessoas tiravam lenços, secavam olhos, murmuravam entre si sobre a beleza inesperada do momento. Um homem de boné, que tinha saído de sua motocicleta para ver o que estava acontecendo, filmava tudo com o celular, as mãos tremendo ligeiramente. O pai de Sofia se levantou, limpando o rosto com as costas das mãos, tentando recuperar alguma compostura. Ele caminhou até onde Lucas e Sofia ainda se abraçavam e colocou uma mão no ombro do menino. Lucas olhou para cima, e pela primeira vez, seus olhos encontraram diretamente os do homem. Você acabou de me devolver a coisa mais preciosa que minha filha tem no mundo, o pai disse, sua voz ainda trêmula mas mais firme agora. Não posso, não existem palavras suficientes. Mas me deixe pelo menos te dar algo. Por favor. Ele tirou a carteira do bolso interno do terno, mas Lucas recuou imediatamente, soltando-se do abraço de Sofia e levantando as mãos em negação. Não, eu não quero dinheiro. Eu só queria que ela tivesse de volta. Eu não fiz isso por dinheiro. A recusa veemente de Lucas criou um silêncio constrangido. O pai de Sofia ficou ali parado, a carteira ainda aberta nas mãos, claramente sem saber como proceder. Ele estava acostumado a resolver problemas com dinheiro, com soluções práticas e transacionais. Mas aquele menino descalço acabará de recusar a única coisa que ele podia oferecer. Lucas, ele tentou novamente, guardando a carteira mas não desistindo. Você correu mais de 2 quilômetros.
Está sem sapatos, molhado, com frio. Pelo menos me deixe te levar em algum lugar. Onde você mora? Seus pais devem estar preocupados. A expressão que atravessou o rosto de Lucas foi tão rápida que quase passou despercebida. Quase. Mas o homem viu. Era o tipo de dor que ele mesmo tinha aprendido a reconhecer nos últimos 6 meses, aquela pontada aguda que atravessa o peito quando alguém menciona casualmente algo que já não existe mais. Eu não tenho pais, Lucas disse simplesmente, sem autocomiseração, apenas constatando um fato. Não moro em lugar nenhum. Quer dizer, às vezes durmo na rodoviária, às vezes embaixo da ponte. Depende. O círculo de pessoas ao redor ficou ainda mais silencioso, se isso era possível. A senhora do Fiat Uno levou a mão à boca novamente, os olhos já vermelhos se enchendo de novas lágrimas. Mas foi Sofia quem reagiu primeiro, puxando a manga do terno do pai com urgência. Pai, ele não tem onde morar. A gente tem que ajudar. Sua voz infantil estava carregada de uma indignação inocente, aquela certeza absoluta das crianças de que problemas têm soluções simples e diretas. O pai se ajoelhou novamente, ficando na altura de Lucas. Lucas, há quanto tempo você está nas ruas? O menino hesitou, como se estivesse fazendo cálculos mentais difíceis. Acho que, uns 8 meses. Mais ou menos. Eu perdi a conta. E seus pais? O que aconteceu com eles? Era uma pergunta invasiva, o tipo de coisa que você não deveria perguntar a um estranho no meio da rua. Mas naquele momento, cercados por dezenas de testemunhas silenciosas, com a emoção crua de tudo que tinha acontecido ainda pulsando no ar, as regras normais de convivência social pareciam suspensas. Lucas enfiou as mãos nos bolsos do short rasgado, olhando para o chão. Quando falou, sua voz era mecânica, como se estivesse recitando uma história que tinha contado tantas vezes para si mesmo que as palavras tinham perdido o significado. Minha mãe morreu quando eu nasci. Eu morava com meu pai. Ele trabalhava como zelador num prédio no centro. A gente tinha um quartinho pequeno lá, nos fundos. Não era muito, mas era nosso. Ele pausou, respirou fundo. Aí ele ficou doente. Começou a tossir muito, perdeu peso. Ele tentou continuar trabalhando, mas ficou fraco demais. O dono do prédio disse que precisava de alguém que pudesse trabalhar de verdade, então nos despejou. O pai de Sofia fechou os olhos brevemente, reconhecendo a história que era dolorosamente comum nas ruas de qualquer grande cidade brasileira. E seu pai? Onde ele está agora? Morreu. Faz 8 meses. Lucas disse isso olhando diretamente para o homem agora, seus olhos castanhos secos mas carregando um peso que nenhuma criança de 8 anos deveria conhecer. Tuberculose. Ele ficou num hospital público por algumas semanas, mas não melhorou. Eu ia visitar todo dia. No último dia, ele me deu isso. Lucas tirou algo de dentro da camiseta grande demais. Era uma correntinha fina, barata, daquelas que custam poucos reais em qualquer camelô. Pendurado nela havia um pequeno crucifixo de metal escurecido. Ele disse que minha mãe tinha dado isso para ele quando eles começaram a namorar. Disse que era para me proteger. Que enquanto eu tivesse isso, uma parte dele e uma parte dela estariam sempre comigo. A revelação caiu sobre todos como um raio. Sofia levou a mão ao próprio medalhão no pescoço, os olhos arregalados de compreensão. O pai se levantou lentamente, como se tivesse levado um soco no estômago. Foi a senhora do Fiat Uno quem verbalizou o que todos estavam pensando. Meu Deus, ela sussurrou, alto o suficiente para ser ouvida. Ele sabia. O menino sabia exatamente o que aquele medalhão significava para ela porque ele tem a mesma coisa. Lucas assentiu levemente, guardando o crucifixo de volta dentro da camiseta. Quando eu vi ela com o colar, vi como ela olhava para ele, eu lembrei de como eu olho para esse. É tudo que sobrou deles, né? Dos nossos pais. Não podia deixar ela perder isso. Não podia. O homem de terno estava visivelmente lutando contra as emoções que ameaçavam transbordá-lo. Ele passou a mão pelo rosto, respirou fundo várias vezes, tentou falar e teve que parar. Quando finalmente conseguiu, sua voz estava carregada de uma emoção crua. Lucas, você não só devolveu o medalhão da minha filha. Você entendeu. Você entendeu o que Helena significava para nós, o que aquele pedaço de metal e foto significam. Porque você também perdeu. Você também sabe o que é acordar todos os dias e lembrar que eles não voltam. Era uma conexão que transcendia classe social, circunstâncias, tudo que os separava externamente.
Ali estavam um executivo bem-sucedido e sua filha de escola particular, e um menino de rua descalço, unidos pela mesma dor fundamental, a ausência irreversível de quem amavam. Um homem com uma câmera profissional que tinha parado o carro mais atrás e vindo ver o que estava acontecendo tinha lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto fotografava discretamente. Ele era claramente um fotojornalista, e reconhecia quando estava testemunhando algo extraordinário. Sofia se aproximou de Lucas novamente, mas desta vez não o abraçou. Ela simplesmente pegou sua mão e a segurou com força. Seu pai era legal, ela perguntou com a franqueza direta das crianças. Lucas sorriu pela primeira vez desde que tudo começara. Era um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Era o melhor. Ele sempre me abraçava antes de dormir e dizia que tudo ia ficar bem. Mesmo quando a gente não tinha comida, mesmo quando estava com frio. Ele dizia que enquanto a gente tivesse um ao outro, tudo ia ficar bem. Minha mãe dizia a mesma coisa, Sofia respondeu, e agora era ela quem sorria através das lágrimas. Ela sempre dizia que o amor é mais forte que qualquer coisa ruim. O pai observava as duas crianças, tão diferentes externamente mas compartilhando a mesma ferida interna, e algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ele tinha passado 6 meses afundado em seu próprio luto, tão consumido por sua própria dor que tinha se esquecido de olhar para fora, de ver que não estava sozinho nesse tipo de sofrimento. E ali estava aquele menino, que tinha todas as razões do mundo para ser amargo, egoísta, para pegar aquele medalhão de ouro e vendê-lo sem pensar 2 vezes. Mas em vez disso, ele tinha corrido até seus pulmões arderem, arriscado ser atropelado, tudo para devolver a uma estranha o único pedaço de sua mãe que ela ainda tinha. Lucas, o pai disse, sua voz agora firme com uma decisão que ele ainda não tinha verbalizado completamente nem para si mesmo, mas que já sabia ser inevitável. O que você comeu hoje? A pergunta pegou o menino desprevenido. Ele piscou, confuso com a mudança abrupta de assunto. Hoje? Nada ainda. Às vezes o pessoal da padaria da esquina da praça me dá os pães que sobraram do dia anterior, mas hoje ainda não. Então agora mesmo você vai comer. E não vai ser pão velho. O homem colocou a mão no ombro de Lucas, gentil mas firme. E depois disso, você e eu vamos ter uma conversa muito séria sobre o seu futuro. Porque um garoto que faz o que você fez hoje, que tem o coração que você tem, não deveria estar dormindo embaixo de pontes. Lucas olhou para o homem como se ele tivesse acabado de falar em um idioma estrangeiro. Seu rosto, até então controlado e maduro demais para sua idade, finalmente mostrou o que realmente era, uma criança assustada, confusa, que tinha aprendido a não confiar em promessas de adultos. Eu não entendo, ele disse, dando um passo para trás instintivamente. O senhor não precisa fazer nada. Eu só devolvi o que era dela. Não precisa se sentir obrigado a... Obrigado. O pai de Sofia interrompeu, e havia quase riso em sua voz, embora seus olhos ainda estivessem úmidos. Lucas, você acha que isso é sobre obrigação? Você acabou de me ensinar mais sobre bondade, sobre fazer o que é certo mesmo quando custa tudo, do que eu aprendi em anos. Minha filha quase perdeu a última conexão física que tem com a mãe dela, e você que não tem nada, que está vivendo nas ruas, correu quilômetros para garantir que ela não perdesse isso. A senhora do Fiat Uno se aproximou, limpando o rosto com um lenço de papel já encharcado. Querido, ela disse para o pai de Sofia, sua voz maternal mas firme. Se o senhor não ajudar esse menino, eu mesma vou. E todos aqui vão me apoiar. Ela gesticulou para o círculo de pessoas, muitas das quais assentiram vigorosamente. O fotojornalista se aproximou também, guardando a câmera respeitosamente. Desculpe me intrometer, mas eu sou do jornal Gazeta do Povo. O que acabou de acontecer aqui, isso precisa ser contado. As pessoas precisam saber que ainda existe bondade genuína no mundo. Ele olhou para Lucas com reverência. Esse garoto é um herói. Lucas encolheu os ombros, claramente desconfortável com a atenção. Eu não sou herói. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas você é a única que fez, o pai respondeu suavemente. Dezenas de pessoas viram aquele medalhão cair na praça, tenho certeza. Mas só você se importou o suficiente para devolver. Isso significa algo, Lucas. Isso significa tudo. Sofia ainda segurava a mão de Lucas, e agora apertava com mais força. Você pode vir jantar com a gente? Por favor. A vovó Ana sempre faz comida demais e o pai nunca come tudo.
O pai sorriu pela primeira vez desde que tudo começara, um sorriso pequeno mas genuíno. Sofia está certa. Minha sogra mora conosco desde que ficamos só nós dois. E ela realmente faz comida para um exército. Ele pausou, escolhendo as próximas palavras cuidadosamente. Mas não é só um jantar, Lucas. Eu quero saber sua história completa. Quero entender como você chegou onde está. E quero ajudar. De verdade. Não por obrigação, mas por quê? Sua voz falhou. Ele olhou para Sofia, depois para Lucas, e quando falou novamente, havia uma vulnerabilidade crua em suas palavras. Porque eu passei os últimos 6 meses tão afundado na minha própria dor que esqueci de olhar ao redor. Esqueci que outras pessoas também estão sofrendo, também estão lutando. Você me lembrou disso, Lucas. Você me lembrou que Helena não teria querido que eu me fechasse para o mundo. Ela sempre via o melhor nas pessoas, sempre estava ajudando alguém. Lágrimas escorriam livremente agora. Quando ela ficou doente, sabe o que ela mais se preocupava? Não era com ela mesma. Era comigo e com Sofia. Ela me fez prometer que eu ensinaria nossa filha a ser bondosa, a ajudar quem precisa, a nunca esquecer que ter privilégio significa ter responsabilidade de ajudar quem não tem. Ele riu amargamente. E o que eu fiz? Fechei as cortinas da casa, contratei motorista para Sofia não precisar andar na rua, me enterrei no trabalho. Convenci a mim mesmo que estava protegendo minha filha quando na verdade estava apenas escondendo ela do mundo. Escondendo nós dois. Sofia olhou para o pai, seus olhos azuis enormes. Mamãe queria que a gente ajudasse as pessoas. Sempre. Toda semana ela levava comida para moradores de rua. Toda semana visitava o hospital infantil. Ela dizia que ele teve que parar, engolir o nó na garganta. Ela dizia que Deus nos deu mais do que precisamos para que possamos compartilhar com quem tem menos. E eu esqueci disso. Esqueci dela. Você não esqueceu dela, Lucas disse de repente, sua voz baixa mas clara. Você ainda está triste porque ela se foi. Meu pai também ficou assim quando minha mãe morreu. Ele chorava de noite pensando que eu não ouvia. Demorou muito tempo até ele voltar a sorrir. Mas ele voltou. Porque ele lembrou que ela teria querido que ele fosse feliz. O silêncio que se seguiu era pesado de emoção. O pai de Sofia olhou para aquele menino de 8 anos, descalço e sujo, que acabará de lhe dar a sabedoria que nenhum terapeuta, nenhum amigo, nenhum livro de autoajuda tinha conseguido transmitir. Você está certo, ele sussurrou. Ela teria querido que eu fosse feliz. E ela definitivamente teria querido que eu ajudasse você. Lucas mordeu o lábio, claramente lutando entre o desejo de aceitar e o medo de ser decepcionado. Mas e se? E se o senhor mudar de ideia? Todo mundo sempre muda de ideia. Os assistentes sociais diziam que iam achar uma família para mim, mas nunca acharam. O pessoal da igreja disse que ia ajudar, mas depois esqueceram. Eu aprendi que é melhor não esperar nada de ninguém. A dor pura naquela declaração fez várias pessoas no círculo soluçarem audivelmente. A senhora do Fiat Uno levou as mãos ao peito, balançando a cabeça. O fotojornalista tinha lágrimas escorrendo novamente enquanto rabiscava notas furiosas em seu bloquinho. Sofia largou a mão de Lucas e se virou para o pai, sua expressão séria de uma forma que ela raramente era. Pai, você promete. Promete mesmo que vai ajudar o Lucas? Porque a mamãe sempre dizia que promessas são sagradas. O pai se ajoelhou na frente de ambas as crianças, colocando uma mão no ombro de cada um. Eu prometo. Na memória de Helena, na memória do seu pai, Lucas, eu prometo que não vou te abandonar. Não sei exatamente como isso vai funcionar ainda, mas vamos descobrir juntos. Meu nome é Roberto, a propósito, ele continuou, olhando diretamente nos olhos de Lucas. Roberto Silva. E não sou perfeito. Ainda estou aprendendo a viver sem minha esposa. Ainda cometo erros com Sofia. Mas uma coisa eu sei fazer bem. Quando faço uma promessa, eu cumpro. Lucas estudou o rosto de Roberto por um longo momento, procurando sinais de falsidade, de promessas vazias. Mas tudo o que ele viu foi sinceridade crua, dor compartilhada, e algo que ele não via há muito tempo, esperança genuína. Tudo bem, ele disse finalmente, tão baixo que quase não se ouviu. Tudo bem, eu aceito o jantar. Sofia gritou de alegria e pulou nos braços de Lucas, quase derrubando. Roberto riu, limpando o rosto com as costas das mãos. Ao redor deles, as pessoas começaram a aplaudir. Era um aplauso suave no início, quase hesitante,
mas foi crescendo até que toda a avenida parecia ecoar com o som. Motoristas que tinham ficado presos no engarrafamento e estavam apenas irritados no início agora saíam de seus carros para ver o que estava acontecendo. Quando entendiam, quando viam aquele homem de terno abraçando duas crianças, uma claramente sua filha de classe média alta, outra claramente um menino de rua, muitos deles se juntavam aos aplausos. A senhora do Fiat Uno se aproximou de Roberto. Senhor Silva, meu nome é Mariana. Sou assistente social aposentada. Se o senhor precisar de ajuda navegando a burocracia para ajudar esse menino formalmente, eu conheço todos os sistemas. E seria uma honra ajudar. O fotojornalista também se aproximou. E eu gostaria de fazer uma matéria completa sobre isso, se vocês permitirem. Não só sobre o que aconteceu hoje, mas sobre a jornada de vocês daqui para frente. As pessoas precisam de histórias de esperança. Especialmente agora. Roberto olhou ao redor, vendo todas aquelas pessoas, estranhos minutos atrás, agora unidos por terem testemunhado algo extraordinário. Ele pensou em Helena, em como ela teria amado aquele momento, como teria chorado e rido ao mesmo tempo vendo toda aquela bondade espontânea. Helena sempre dizia que milagres acontecem quando menos esperamos, ele disse em voz alta, mais para si mesmo do que para qualquer um. Eu achei que nunca mais veria um. Mas hoje eu vi vários. Ele olhou para Lucas, que ainda estava sendo abraçado por Sofia, uma expressão de choque e confusão e algo parecido com felicidade cautelosa em seu rosto. Você correu atrás do nosso carro achando que estava devolvendo um colar. Mas sabe o que você realmente devolveu, Lucas? O menino balançou a cabeça, os olhos arregalados. Esperança. Você devolveu esperança. A casa de Roberto ficava no bairro Batel, uma das regiões mais nobres de Curitiba. Enquanto o Corolla prata subia a rua arborizada, Lucas pressionava o rosto contra a janela do banco traseiro, observando as mansões com portões altos, jardins perfeitamente cuidados, carros importados nas garagens. Era um mundo que ele só conhecia de longe, quando ocasionalmente atravessava esses bairros procurando alguma oportunidade. Sofia estava sentada ao lado dele, ainda segurando sua mão, tagarelando sem parar sobre a avó Ana, sobre a casa, sobre como o quarto dela tinha sido pintado de rosa pela mãe pouco antes de ficar doente. Lucas ouvia em silêncio, ainda processando tudo o que havia acontecido na última hora. Parte dele ainda esperava acordar embaixo da ponte e descobrir que tudo não passará de um sonho. Quando o carro estacionou na garagem de uma casa de 2 andares com jardim frontal cheio de hortênsias, Lucas hesitou antes de sair. Roberto percebeu e se virou no banco do motorista. Está tudo bem, Lucas. Você é bem-vindo aqui. A porta da frente se abriu antes mesmo que eles chegassem, e uma senhora de cabelos grisalhos apareceu, enxugando as mãos em um avental. Dona Ana tinha aquele tipo de rosto maternal que parecia ter sido feito especificamente para sorrir e abraçar. Mas o sorriso morreu em seus lábios quando ela viu Lucas. Roberto? O quê? Mãe, essa é uma longa história. Mas primeiro, precisamos dar comida para esse menino. E talvez um banho quente. Roberto colocou a mão no ombro de Lucas gentilmente. Ele fez algo extraordinário hoje. E nós vamos retribuir. Sofia correu para a avó, as palavras saindo atropeladas. Vovó, vovó. Eu perdi o colar da mamãe e o Lucas correu quilômetros e quilômetros para devolver e ele não tem casa e o papai prometeu ajudar e ele vai jantar com a gente. Dona Ana olhou de Sofia para Lucas, para Roberto, tentando montar as peças do quebra-cabeça. Mas então seus olhos pousaram no medalhão no pescoço de Sofia, o medalhão que ela pensava ter visto pela manhã mas não tinha certeza, e sua mão voou para o peito. O colar de Helena, ela sussurrou. Você tinha perdido. E ele achou. E devolveu. Sofia praticamente gritou. A transformação no rosto de Dona Ana foi instantânea. Ela desceu os degraus da entrada e se ajoelhou na frente de Lucas, não se importando com o asfalto molhado da garagem sujando sua saia. Seus olhos, do mesmo tom de azul profundo de Helena e Sofia, estavam cheios de lágrimas. Obrigada, ela disse simplesmente, pegando as mãos sujas de Lucas entre as suas. Obrigada por trazer de volta o pedaço da minha filha. Lucas ficou sem palavras. Ninguém nunca tinha se ajoelhado para ele, nunca tinha segurado suas mãos com tanta ternura. Ele sentiu algo queimar em sua garganta, uma pressão crescendo em seu peito. Ela parecia importante. Foi tudo que ele conseguiu dizer. É. Dona Ana se levantou, mas não soltou as mãos dele. E agora você vai tomar um banho quente,
vestir roupas limpas, e comer até não conseguir mais. E depois você vai me contar tudo. 20 minutos depois, Lucas estava sentado na mesa da cozinha vestindo roupas que Roberto tinha achado no armário, uma camiseta e um short que Sofia tinha guardado de quando era menor, um pouco apertados mas infinitamente melhores que os trapos que ele usava. Seu cabelo ainda estava úmido do banho mais longo e quente que ele tomara em 8 meses. A mesa estava coberta com comida. Arroz, feijão, bife acebolado, salada, batatas assadas, farofa. Dona Ana continuava trazendo mais pratos, ignorando os protestos de Roberto de que já era demais. Deixe o menino comer, Roberto. Olha como ele está magro. Lucas olhava para toda aquela comida como se estivesse vendo um milagre. Quando Dona Ana finalmente disse que ele podia começar, ele teve que se forçar a comer devagar, a não se empanturrar como seu corpo desesperadamente queria fazer. Ele tinha aprendido da maneira difícil que comer rápido demais depois de dias sem comida adequada só fazia você passar mal. Sofia sentou ao lado dele, comendo seu próprio prato, mas principalmente fazendo perguntas. Você tem irmãos? Qual sua comida favorita? Você já foi na escola? Você gosta de futebol? Lucas respondia entre garfadas, inicialmente monossilábico, mas gradualmente se abrindo mais. Não tinha irmãos. Não sabia qual era sua comida favorita porque nunca tinha tido muita escolha. Tinha ido à escola até os 7 anos, antes do pai ficar doente. Gostava de futebol, mas nunca tinha tido uma bola de verdade. Roberto e Dona Ana ouviam em silêncio, trocando olhares carregados de significado. Cada resposta de Lucas era uma janela para uma vida de privações que eles mal podiam imaginar. E aquele crucifixo que você mostrou? Dona Ana perguntou gentilmente. Você disse que foi sua mãe quem deu para seu pai. Lucas tocou o peito, onde o crucifixo estava escondido debaixo da camiseta. Meu pai disse que eles se conheceram numa igreja. Ela era muito religiosa. Quando ela morreu no parto, a família dela culpou meu pai. Disseram que ele não devia ter engravidado ela tão nova. Então eles cortaram contato. Eu nunca conheci meus avós, meus tios, ninguém. Era só eu e meu pai. E quando seu pai morreu, ninguém apareceu para cuidar de você. Roberto perguntou, sua voz tensa com raiva mal contida, não raiva de Lucas, mas da situação. A assistente social tentou achar alguém da família, mas ninguém quis. Disseram que já tinham seus próprios problemas. Ela tentou me colocar num abrigo, mas estavam todos lotados. Disse que eu ia entrar numa lista de espera, mas... Lucas deu de ombros. Eu esperei na rodoviária por uma semana. Ninguém nunca veio me buscar. Aí eu aprendi a me virar sozinho. 8 meses, Dona Ana sussurrou, balançando a cabeça em descrença. Uma criança de 8 anos sobrevivendo sozinha nas ruas por 8 meses. Eu tenho 9 agora, Lucas corrigiu. Fiz aniversário mês passado, 8 de novembro. Sofia largou o garfo com um barulho. Você passou seu aniversário sozinho. Sem bolo. Sem presente. Lucas assentiu, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Não foi muito diferente dos outros dias. Foi demais para Dona Ana. Ela se levantou abruptamente, murmurando algo sobre buscar sobremesa, mas todos puderam ver as lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ela se virava para o balcão. Roberto limpou a garganta, claramente lutando contra suas próprias emoções. Lucas, eu preciso fazer algumas perguntas difíceis. Você está registrado em algum lugar? Certidão de nascimento, documentos. Meu pai guardava tudo numa pasta. Mas quando a gente foi despejado, muita coisa se perdeu. Eu não sei onde estão os documentos agora. Tudo bem. Podemos resolver isso. E a escola? Você quer voltar a estudar? Os olhos de Lucas se iluminaram pela primeira vez com algo parecido com excitação. Eu adorava a escola. Adorava ler. A professora disse que eu era bom com números. Então você vai voltar para a escola, Roberto disse com firmeza. Não sei ainda exatamente como vamos fazer isso acontecer, mas vamos. Você é inteligente demais para ficar sem educação. Mas, eu não tenho dinheiro para pagar a escola. E uniforme. E material. Lucas, Roberto se inclinou para a frente, seu rosto sério mas gentil. Eu não estou fazendo isso esperando que você pague de volta. Não agora, não nunca. Estou fazendo isso porque é o certo a fazer. E por quê? Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque minha esposa teria feito a mesma coisa. Na verdade, ela teria feito muito mais.
Dona Ana voltou para a mesa com um bolo de chocolate, claramente algo que ela tinha feito mais cedo para outra ocasião. Mas agora ela o colocou na frente de Lucas com uma vela plantada no meio. Nunca é tarde para um bolo de aniversário, ela declarou, acendendo a vela com mãos trêmulas. Faça um pedido, querido. Lucas olhou para o bolo, para a vela tremeluzindo, para aquelas 3 pessoas que eram estranhas completas algumas horas atrás e agora estavam lhe oferecendo mais bondade do que ele receberá em meses. Suas mãos apertaram a borda da mesa, os nós dos dedos ficando brancos. Eu não sei o que pedir, ele admitiu, sua voz quebrando. Já ganhei mais do que eu poderia ter sonhado. Então pede para sua mãe e seu pai, Sofia sugeriu inocentemente. Pede para eles estarem orgulhosos de você. E foi isso que quebrou as comportas. Lucas enterrou o rosto nas mãos e começou a chorar. Não era o choro silencioso e contido que ele tinha aprendido a fazer nas ruas, onde mostrar fraqueza podia ser perigoso. Era o choro de uma criança que finalmente se sentia segura o suficiente para desmoronar. Roberto se moveu instantaneamente, puxando Lucas para um abraço. Dona Ana e Sofia os envolveram também, e ali, naquela cozinha iluminada, 4 pessoas, cada uma carregando suas próprias perdas, suas próprias dores, encontraram consolo um no outro. Eles estariam orgulhosos, Roberto sussurrou no cabelo úmido de Lucas. Seus pais estariam incrivelmente orgulhosos do homem que você está se tornando. Mesmo sem eles, mesmo sem ninguém te ensinando, você aprendeu a ser bom. Isso é extraordinário. Eles ficaram assim por um longo tempo, até que as lágrimas secassem e fossem substituídas por risadas desajeitadas e narizes sendo assoados. Finalmente, Lucas apagou a vela, e todos comeram bolo e conversaram até tarde da noite. Foi Dona Ana quem finalmente trouxe à tona o elefante na sala. Roberto, o que vamos fazer? Lucas não pode voltar para as ruas. Ele não vai, Roberto disse com uma firmeza que não deixava espaço para argumentos. Amanhã, eu ligo para meu advogado. Vamos começar o processo de nos tornarmos guardiões legais dele. Ou adoção, se for possível. Não sei todos os passos ainda, mas vamos descobrir. Lucas olhou para ele, os olhos arregalados. Você quer me adotar? Se você quiser. Se você concordar. Roberto segurou a mão do menino. Sei que não posso substituir seu pai. Nem quero tentar. Mas posso te dar um lar, uma família, um futuro. Posso te dar a chance que você merece. E você seria tipo meu irmão. Sofia adicionou animadamente, pulando na cadeira. Eu sempre quis um irmão. Lucas olhou ao redor da mesa, para Roberto, cujos olhos ainda estavam vermelhos mas agora brilhavam com determinação. Para Dona Ana, que sorria através de suas próprias lágrimas. Para Sofia, que literalmente vibrava de excitação. Ele pensou em seu pai, nas últimas palavras que ele tinha dito. Seja bom, Lucas. Sempre seja bom, e o mundo vai retribuir. Na época, ele não tinha acreditado nisso. 8 meses nas ruas tinham ensinado que o mundo era duro, cruel, indiferente. Mas talvez seu pai estivesse certo afinal. Eu gostaria disso, ele disse, sua voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam voltar. Eu gostaria muito disso. Epílogo, 6 meses depois. A matéria do fotojornalista da Gazeta do Povo viralizou nacionalmente. A foto de Lucas entregando o medalhão para Sofia, ambos com rostos molhados de lágrimas e chuva, ganhou prêmios. Mas mais importante que isso, inspirou ação. Doações chegaram de todo o Brasil. Roberto criou uma fundação em nome de Helena, dedicada a ajudar crianças em situação de rua. Dona Mariana, a assistente social aposentada, voltou à ativa como voluntária, ajudando a navegar casos complexos. Lucas foi oficialmente adotado pela família Silva em fevereiro. Ele começou na mesma escola de Sofia, e embora inicialmente lutasse para recuperar o atraso de 2 anos, sua determinação e inteligência natural logo o destacaram. Seus professores diziam que nunca tinham visto uma criança tão dedicada. Na primeira noite na nova casa, Roberto o levou até o quarto que tinha sido preparado para ele. Nas paredes, havia fotos. Uma era de seu pai, que Roberto tinha conseguido achar nos arquivos do hospital. Outra era de Helena, sorrindo em seu casamento. Eles fazem parte da nossa família agora também, Roberto tinha explicado. Nunca esquecemos quem amamos. Apenas abrimos espaço no coração para amar mais pessoas. E em uma noite de junho, exatamente 1 ano depois daquele dia chuvoso na Avenida Cândido de Abreu,
Lucas estava sentado à mesa do jantar quando Sofia perguntou casualmente: Lucas, você se lembra de quando correu atrás do nosso carro? Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, do tipo que alcança os olhos. Todos os dias. Foi o dia que minha vida mudou. Nossa vida, Roberto corrigiu gentilmente. Foi o dia que a vida de todos nós mudou. E era verdade. Porque às vezes, um único ato de bondade, devolver um medalhão, estender a mão para um estranho, escolher fazer o certo mesmo quando custa tudo, pode criar ondas que transformam não apenas uma vida, mas muitas. Lucas pegou o crucifixo que ainda usava no pescoço e o segurou por um momento. Obrigado, pai. Ele sussurrou baixinho demais para os outros ouvirem. Você estava certo. Ser bom valeu a pena. E naquela casa cheia de amor, em uma família formada não pelo sangue mas pela escolha, uma criança que tinha perdido tudo encontrou algo mais valioso do que qualquer coisa que pudesse imaginar, um lar. Não apenas paredes e teto, mas pessoas que o viam, que o valorizavam, que o amavam. Porque no final, isso é tudo que qualquer um de nós realmente precisa. Ser visto, ser lembrado, ser amado. E às vezes, tudo que é preciso para mudar uma vida, ou várias, é a coragem de correr atrás de um carro sob a chuva, porque você sabe que do outro lado há alguém que precisa daquela pequena coisa tanto quanto você precisaria. Isso é humanidade. Isso é amor. Isso é esperança. E isso, acima de tudo, é o que nos salva.